Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Diego Fares mais uma vez aqui na área. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Aqui a gente faz a análise ultra mega detalhada de cada questão de química que já caiu na prova do Enem. Basicamente, cada questão dessa rende uma aula completa do assunto envolvido. E isso você só encontra aqui no canal, esse diferencial. Então, meu querido aluno, vá logo deixando o like. Ajuda o trabalho do professor. Tem muita gente que assiste os vídeos, apoia. Nossa, professor, que iniciativa legal, mas não faz nada para contribuir com a educação no país. Às vezes a gente compartilha tanta porcaria, né, gente, nas nossas redes sociais. O importante que é a educação, que faz o nosso Brasil crescer, a gente não compartilha e não deixa o like. Então, meu querido aluno, deixa o like. Qualquer dúvida, deixa o comentário, compartilha que você me ajuda pra caramba na produção desse conteúdo. Hoje nós vamos analisar a questão de número 120 da prova do Enem Principal ano 2022, caderno azul. Fica sentadinho comigo aí que você vai ter uma aula completa do assunto envolvido nessa questão. Vamos para a leitura atenta do enunciado. Em uma aula prática de bioquímica para medir a atividade catalítica da enzima catalase, foram realizados 6 ensaios independentes nas mesmas condições, variando-se apenas a temperatura. A catalase decompõe o peróxido de hidrogênio produzindo água e oxigênio. Os resultados dos ensaios estão apresentados no quadro. E aí vocês viram que foi dado aí uma tabela com vários ensaios, a temperatura e a velocidade da decomposição da água oxigenada aqui, tá? Esse número que ele deu aqui, gente, não que a gente vá trabalhar a parte matemática, mas só para entender, seria 8 vezes 10 elevado a menos 12, mol por minuto. Então, cada número desse está multiplicado por 10 elevado a menos 12. Os diferentes resultados dos ensaios justificam-se pelo quê? Variação do pH do meio, aumento da energia de ativação, consumo da enzima durante o ensaio, diminuição da concentração do substrato ou modificação da estrutura tridimensional da enzima. O que está acontecendo aqui? Muito bem, gente. A nossa aula hoje vai ser sobre bioquímica. É a temática envolvida aqui na questão número 120. Vamos falar um pouquinho sobre as enzimas, que é o que está envolvido aqui na questão. Eu já volto aqui na questão, porque lembra que você vai ter uma aula do assunto para poder responder essa questão com toda orientação. Primeiro, meu querido aluno, nós vamos lembrar o seguinte: as enzimas, elas podem ser definidas de uma forma muito simples, como sendo catalisadores biológicos. Então, as enzimas, elas catalisam as reações que acontecem nos organismos vivos. Por isso, são chamados de catalisadores biológicos. Você bem lembra dos teus estudos da cinética química que a função de um catalisador é acelerar a reação, diminuindo a sua energia de ativação. Então, se você tivesse um gráfico aqui, por exemplo, de energia em função do caminho da reação, energia em função do caminho da reação. A gente viu na cinética que uma reação que é exotérmica, ela tem, por exemplo, esse comportamento gráfico, em que aqui no começo eu tenho a entalpia dos reagentes, o meio do caminho, que é o intermediário entre o reagente e o produto, é o complexo ativado, e no final da reação eu tenho os produtos. A gente observa que a parte mais alta desse gráfico que eu desenhei, esse gráfico que eu desenhei não tem nada a ver com esse aqui que está apresentado, tá? Fica aí que você vai entender tudo direitinho. Reparem que esse gráfico ele tem 3 momentos, ele tem um início, um meio e o fim. E sempre num gráfico de energia em função do caminho da reação, o meio será a porção mais alta, porque o meio é o intermediário da reação, é o complexo ativado, ele é uma substância muito instável, precisa de muita energia para se formar. Então, se essa estrutura precisa de muita energia para se formar, o ganho de energia que essa estrutura precisa, quando começa lá no reagente, deixa eu fazer aqui um pontilhado, lá no reagente, para chegar no topo, que é o complexo ativado, isso aqui nós chamamos de energia de ativação. E é essa energia de ativação que faz a reação ficar lenta ou rápida. Então, por que existem reações que são rápidas e existem reações que são lentas? Porque existem reações com maior ou menor energia de ativação.
Quanto maior a energia de ativação, mais lenta vai ser a reação, porque esse caminho energético para chegar no complexo ativável é desfavorecido. Quanto mais rápida for a reação, menor é a energia de ativação, porque esse caminho para chegar no complexo ativado, ele é favorecido, tem menos energia, eu preciso de menos energia para chegar lá. O catalisador, todo mundo sabe que ele deixa a reação mais rápida. E como que ele deixa a reação mais rápida, professor? Ele muda isso aqui, ó, gente. Ele muda o caminho da reação. Ele diminui a energia do complexo ativado. Dessa forma, se você for olhar a energia de ativação aqui, ó, da reação com o catalisador, ela é muito menor, o que faz com que as reações elas sejam mais rápidas. Então, as enzimas, elas são catalisadores. Qual é a função de uma enzima? Tornar uma reação mais rápida. Catalisadores biológicos, por quê? Porque as enzimas, elas são proteínas, é um detalhe que a gente não pode esquecer, tá? As enzimas, elas são proteínas, tá? Toda enzima é uma proteína. Nem toda proteína necessariamente vai ser uma enzima, tá? As enzimas, elas são catalisadores. Mas nem todo catalisador que existe no universo necessariamente é uma enzima, necessariamente é uma proteína, tá? Existem catalisadores inorgânicos, enfim, tá? Professor, tá, mas como funciona o mecanismo de ação de uma enzima? Muito bem. Como as enzimas, elas atuam nos organismos vivos, elas fazem com que reações que talvez demorariam muito tempo para acontecer no nosso organismo, elas aconteçam de forma muito rápida. Vamos pensar que a temperatura média ali do nosso corpo está por volta de 37 graus. Uma reação química muito complexa, para ocorrer nessa temperatura de 37 graus, é muito difícil. Então, o nosso organismo, para funcionar sem enzimas, ele precisaria ter uma temperatura de 70, 80 graus, o que seria totalmente inviável para a vida. Por quê? Porque a gente sabe na cinética química que quanto mais alta a temperatura, maior a velocidade de uma reação. Então, quando você aumenta a temperatura, você está deixando uma reação mais rápida. Só que no nosso organismo isso não precisa acontecer. As reações acontecem numa velocidade muito adequada graças às enzimas, tá? As enzimas, gente, pelo fato de serem proteínas, as proteínas elas têm estruturas muito complexas. Vamos lembrar lá da bioquímica que quando você pega a sequência de aminoácidos e junta para formar ali a estrutura primária da proteína, depois vem a estrutura terciária que começa a se dobrar virando a estrutura quaternária. Então a proteína ela é uma molécula gigante e complexa, que eu estou representando aqui, gente, simbolicamente por esse objeto aqui, não vou nem chamar de esfera, né, porque não é uma esfera exatamente, vermelho. E aqui nós temos, então, a representação da enzima, tá? Deixa eu mudar a cor aqui da minha canetinha para não confundir a cabeça de vocês, ó. Então, isso aqui é a representação de uma enzima. Imaginem comigo que a enzima é uma molécula absurdamente complexa, estrutura tridimensional muito complexa, que a gente representou simbolicamente assim, tá? Essas duas estruturas que vocês estão vendo aqui, elas representam o substrato. Substrato quer dizer, é como se fosse o reagente da reação enzimática. Então, eu vou pegar aquele reagente e vou converter ele em produtos, tá? Para esse substrato se transformar em produto, sem a ação da enzima, seria muito, muito, muito difícil. Então, a enzima, ela se combina com esse substrato, ou o substrato se combina com a enzima. Percebam que essa combinação ela acontece de uma forma estereoespecífica, ou seja, espacialmente específica. Aqui vocês estão vendo ó, que o encaixe do substrato ele é perfeito para grudar aqui na enzima, ó, tem o mesmo formato. Lógico, como eu falei para vocês, isso aqui é uma explicação didática, para ficar fácil de entender, mas é a mesma lógica, galera, quando você está olhando a molécula como um todo. Então, a molécula de enzima ela tem um formato muito específico em que só determinados substratos conseguem entrar ali. Então, isso significa que uma enzima que catalisa uma reação, ela não necessariamente catalisa outra reação por causa da sua especificidade tridimensional.
Quando esse substrato se combina com a enzima, ele forma uma parada que nós chamamos de complexo enzima-substrato. Complexo enzima-substrato. O complexo enzima-substrato nada mais é do que a combinação da enzima com o substrato, em que a partir dessa combinação vai ser formado então os produtos. Então, no final da reação, a enzima ela tem a sua estrutura reestabelecida, a enzima ela se regenera, por isso que é muito comum você ver nas questões que falam sobre enzima, catalisadores, que eles não se consomem. Eu confesso até a vocês que eu não gosto muito desse termo, porque não ser consumido dá a entender que ele não participa do processo, e ele participa. Vocês viram aqui que a estrutura da enzima, ó, ela foi modificada, mas quando formou o produto, né? Esses aqui são os produtos da reação, tá, gente? Aqui formaram os produtos da reação. Quando eu formei os produtos, a enzima ela se reestabeleceu, o que faz com que essa enzima possa catalisar novamente, pegar mais substrato e continuar esse processo reacional, ok? Agora, as enzimas, galera, por serem proteínas, vocês sabem que uma proteína ela pode sofrer desnaturação. A desnaturação é a perda da atividade biológica por alguma modificação estrutural que você fez. A desnaturação ela pode ser causada por vários fatores. Valores extremos de pH, então quando se varia bruscamente o pH de um meio, isso pode desnaturar uma enzima. Temperatura, presença de solventes orgânicos, existem vários fatores que promovem a desnaturação de uma proteína. O exemplo mais clássico, quando você está assistindo uma aula de biologia, e aqui existe um limiar muito tênue entre a química e a biologia, né? Tanto que vocês estão vendo que eu estou falando várias coisas que você vê numa aula de biologia e algumas que você só vê na química. Então, a gente está no meio termo das duas disciplinas. Aqui não existe uma fronteira definida para falar o que é química, o que é biologia, por isso que é bioquímica, tá? Então, gente, as enzimas, elas têm uma determinada faixa de temperatura que elas funcionam legal. E quando você muda essa temperatura, você promove uma desnaturação. O exemplo clássico disso é a clara do ovo, né? Quando você está fritando um ovo, que a clara começa a esquentar a frigideira, né? Você começa a esquentar a frigideira e a clara está lá, ela vai começando a ficar esbranquiçada, indicando ali que está ocorrendo um processo de desnaturação. Se você pegar um ácido e jogar na clara do ovo, ela vai ficar esbranquiçada também, porque houve ali um processo de desnaturação. Inclusive, é importante a gente falar que essa desnaturação ela muda a estrutura tridimensional da proteína, tá? Mas, por exemplo, para fins de absorção de nutrientes, vou comer um ovo, professor, virei marombeiro agora, estou puxando os ferros, vou comer ovo cru. Mas para que você vai comer ovo cru? Primeiro, você aumenta o risco de pegar uma infecção por salmonela, né? Porque a casca do ovo está contaminado lá com os negócios do fiofó da galinha. Pois é. E segundo, não vai adiantar nada, porque ali tem uma proteína que o teu organismo vai quebrar aquilo ali nos aminoácidos constituintes, independente daquela proteína estar in natura ou cozida. Então não faz a menor diferença, beleza? Agora, quando a gente fala em enzimas, elas têm uma temperatura ideal de funcionamento. E geralmente essa temperatura ideal, gente, é a temperatura do nosso corpo, que é por volta de 37 graus. Então, vocês percebem que nesse gráfico aqui, ó, de velocidade da reação enzimática em função da temperatura, percebam que a 10 a 20 graus, ó, a velocidade da reação é muito lenta. A 30 graus começa a ficar legal quando está aqui no meio, ó, entre 30 e 40, você tem uma temperatura excelente, onde a velocidade da reação é máxima, onde a atividade enzimática tem a sua máxima performance, que é a temperatura do nosso corpo. Agora, quando a nossa temperatura começa a aumentar demais, olha o que começa a acontecer. Ó. A velocidade da atividade enzimática cai, porque em temperaturas muito altas já começa a acontecer processos de desnaturação. E aí até é interessante eu falar isso para vocês, porque você poderia pensar assim, professor, mas se a gente está aumentando a temperatura, lembra lá da cinética, você já até ensinou em vídeos aqui do canal, que quando a gente aumenta a temperatura, a gente aumenta a velocidade de uma reação, não é, professor? Sim,
mas as reações enzimáticas não necessariamente. Se você já está na ótima faixa de temperatura e você aumenta a temperatura, a reação não vai ficar mais rápida, pelo contrário, ela vai ficar mais lenta, porque aqui você está degradando a enzima, você está desnaturando a enzima, porque a enzima é uma proteína. Então, tem que tomar cuidado com isso aí. Antes de eu voltar lá para a questão do Enem, galera, eu queria compartilhar com vocês um exercício que eu lembro que uma vez eu fiz, que ele é perfeito para você entender a atividade enzimática, é uma questão Mackenzie 2018. Inclusive, eu vou falar para vocês aqui o que são inibidores e venenos. Olha só o tanto de coisa que eu estou agregando para vocês em uma questão do Enem. E você está assistindo o vídeo até agora e não deixou o like, eu estou chateado com você. Ah, não, já deixou? Ah, beleza, então vamos continuar aqui. Isso é importante, gente. Às vezes a pessoa acha que é chato ficar pedindo, mas é importante para a gente que cria conteúdo isso aí, esse apoio. Olha só, o gráfico abaixo representa a atividade de uma enzima sobre concentração crescentes de substrato, mantidos em temperatura ótima. O ponto A indica a adição de uma substância ao meio. Opa, aqui foi adicionado alguma coisa. Considere as afirmações abaixo. Vamos lá. O número 1 indica a concentração do substrato na qual todas as moléculas de enzima estão ligadas ao substrato. Galera, olha só. Vocês estão vendo que a velocidade de ação aqui, ela está aumentando com o aumento da concentração do substrato. Lembra aqui do slide anterior que o substrato é o teu reagente, é a tua matéria-prima para você formar o produto. Então, é meio óbvio da gente pensar que quanto maior a concentração do substrato, maior vai ser a velocidade da reação. Por quê? Porque você está aumentando a concentração de reagente e quanto maior a concentração dos reagentes, mais rápida é a reação. Um dos fatores que afeta a velocidade de uma reação é a concentração dos reagentes. Tranquilo? Tá. Lembra do que eu falei, presta atenção. Eu falei que quanto maior a concentração do substrato, quanto maior a concentração dos reagentes, maior a velocidade da reação. É isso que nós estamos vendo aqui, está subindo. Só que quando chega no ponto 1, isso se mantém constante. Mesmo que você aumente a concentração do substrato, a velocidade não aumenta. Por quê, professor? Porque agora quem está limitando a velocidade da reação é a quantidade de enzima que tem no meio, tá, gente? Então, pensa que no início da reação, você tinha... Eu vou inventar um número aqui só para vocês entenderem, tá? Esses números são totalmente fictícios. Pensa lá que você tinha 100 enzimas e você tinha, no começo da reação, 100 enzimas e 10 substratos. Pô, tem enzima de sobra aqui, né, professor? Pois é. Lembra que cada substrato se combina com uma enzima. Aí você vai aumentando a concentração de substrato. Lembra? 10 substratos e 100 enzimas. Aí você vai aumentando, 10 substratos, 20 substratos, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Continua aumentando aqui os substratos. 110, 120, 130, 140, 200, 300, 500. A velocidade não muda, porque você continua com 100 enzimas. As enzimas elas já estão totalmente ocupadas catalisando a reação com os substratos. Então, se você tem 100 enzimas, quando você tiver 100 substratos, você já ocupou todas as enzimas. Não adianta colocar mais substratos porque você não vai ter enzima suficiente. Então, esse ponto 1 significa a quantidade máxima de enzima aqui, já saturou a quantidade de substrato. Então, o número 1 indica a concentração do substrato, na qual todas as moléculas de enzima estão ligadas ao substrato? Sim, porque aqui representa o limite, tá, gente? Esse ponto é o limite. Todas as moléculas de enzima aqui no ponto 1 estão ligadas ao substrato, tanto que se você aumentar a concentração do substrato, a velocidade não muda porque não tem mais enzima disponível, tá? Quem é essa substância A? Ele falou que foi uma substância adicionada ao meio e essa substância A, ela despencou a velocidade da reação. Mesmo você subindo a concentração do substrato, isso aqui despencou. A substância A pode ter se prendido ao sítio ativo da enzima impedindo a sua ação? Professor, o que seria isso? Vamos lá. 2 conceitos é importante você saber. Lembrem-se, essa questão aqui, ela nunca mais vai cair na prova do Enem de novo.
Mas alguma coisa que eu estou te ensinando, porque é uma aula completa do assunto, vai aparecer nesse teu próximo Enem. Então, fica ligado nisso aí, tá? Inibidores. Pensa que inibidor, ele faz o papel oposto do catalisador. Qual é a função de um catalisador? É acelerar a reação. A função de um inibidor é deixar a reação mais lenta. Como é que o catalisador acelera a reação? Diminuindo a energia de ativação. O inibidor faz o contrário, ele aumenta a energia de ativação. Então, o inibidor ele é o exato oposto de um catalisador. Os inibidores são substâncias que atuam apenas diminuindo a velocidade de uma reação. Eles são muito utilizados quando reações químicas processam-se de forma muito rápida. Então, você não quer que a reação fique rápida, você usa o inibidor. Professor, mas não é desejável que a reação seja o mais rápido possível? Nem toda reação você quer que seja rápida. Por exemplo, quando você é uma indústria alimentícia e produz um alimento enlatado, você quer que aquele alimento se estrague rápido? Claro que não, você quer aumentar o prazo de validade dele para ele durar mais tempo. Então, ali você usa conservantes nos alimentos industrializados. Os conservantes são exemplos de inibidores. São substâncias que deixam a reação mais lenta por aumentar a energia de ativação. Entenderam o exemplo? E o veneno? Olha só, o inibidor ele faz o papel oposto a um catalisador. O veneno ele também deixa a reação lenta. Tanto o inibidor quanto o veneno deixam a reação lenta. Só que o veneno ele é uma substância que ele anula a ação do catalisador. Por isso que o nome dele é veneno. É como se ele envenenasse o catalisador. Então, qual é a diferença do inibidor para o veneno? Primeiro, qual é a semelhança? É que ambos deixam a reação mais lenta. O inibidor deixa a reação mais lenta, aumentando a energia de ativação. O veneno deixa a reação mais lenta, cortando o efeito do catalisador. Então, o veneno, ele atua no catalisador, tá, gente? Ele vai lá, se combina com o catalisador e não deixa ele atuar. Podem aparecer na reação como um dos produtos ou impurezas, fazendo com que a velocidade da reação diminua a ponto de até parar uma produção industrial. Então, algumas reações que ocorrem em escala industrial é uma impureza, uma substância que está presente lá que atua como um veneno. Como ele fala que a substância A pode ter se prendido ao sítio ativo da enzima, impedindo sua ação, o que está correto, isso aqui me faz pensar que ele está descrevendo a ação de um veneno. Porque, vejam, a substância A pode ter se prendido ao sítio ativo da enzima. Qual é a substância que anula o efeito de um catalisador, que anula o efeito de uma enzima? O veneno, não é o inibidor. Lembra que o inibidor ele retarda a reação, mas não é atuando no catalisador. Quem atua no catalisador é o veneno. Então, sim, gente, a substância A, ela realmente pode ter se prendido ao sítio ativo da enzima, é um veneno, e aí despencou a velocidade da reação. A inativação de uma enzima é sempre uma reação irreversível? Não, tá, gente? A inativação de uma enzima, o que matou aqui foi essa palavra sempre. Se for uma inativação por temperatura, aí realmente é irreversível, tá? Irreversível, temperatura. Uma vez que você aqueceu uma proteína, já era, ela perdeu a função biológica dela. Ela desnaturou uma reação irreversível. Agora, você pode inativar uma enzima adicionando nela um veneno. Lembra que eu falei para vocês que o veneno é uma substância que se combina com a enzima. Então, ele está combinado com uma enzima, né? Ó, entrou aqui o veneno. Ó. Isso aqui que eu estou escrevendo é o veneno. O veneno, ele não vai deixar o substrato encaixar aqui. Ele está inativando essa enzima, só que temporariamente. Se de alguma forma eu tirar esse veneno daqui, a enzima volta a atuar. Então, o que ficou errado aqui foi a palavra sempre. Então, como 1 e 2 são as corretas, a alternativa dessa questão seria a letra C. Só que vocês perceberam, eu estou resolvendo uma questão em cima de outra questão do Enem, mas que te trouxe uma bagagem muito top de informações. Beleza? Vamos voltar finalmente aqui para a questão do Enem? Agora está fácil, demais depois dessa explicação. Temperatura 10 graus, aí foi para 15 graus, aí 20, 25, ó. Vocês perceberam aqui que já começou a diminuir a velocidade. Quer dizer, aumentou até determinado ponto, mas depois começou a diminuir a velocidade. Por quê, galera? Porque você está aumentando a temperatura. Quando você aumenta demais a temperatura, você vai gerar o quê?
uma modificação estrutural tridimensional da enzima. É como se você estivesse desnaturando-a, tá? Justificam-se pela variação do pH do meio. Em nenhum momento foi mostrada aí variação de pH, em nenhum momento houve variação de energia de ativação, não é isso o fator. Não houve consumo de enzima, porque você está só variando temperatura. Não houve diminuição da concentração do substrato, porque você está mantendo as mesmas condições, só está mexendo na temperatura. Então, de fato, o que ocasionou isso foi essa variação na estrutura tridimensional da enzima. Inclusive, gente, ó, essa enzima aqui, catalase, é uma enzima que atua na decomposição da água oxigenada. Ela está presente no nosso sangue. A água oxigenada, que é o peróxido de hidrogênio, é uma solução aquosa de H2O2. Quando essa substância se decompõe, ela produz água líquida e gás oxigênio. Muitas pessoas usam água oxigenada para limpar ferimentos. E ela funciona de verdade, professor? Faz o seguinte, ó. Já deixou o like, se inscreveu no canal? Clica nesse vídeo de sugestão que eu vou deixar aqui, que é um vídeo antigo do canal, em que eu faço uma experiência com sangue e envolvendo aí catalisador, a catalase. Vocês vão ver que é uma experiência fantástica, eu explico isso aí detalhadamente. Vou ficando por aqui, vejo vocês na próxima aula. Grande abraço a todos, não esquece de clicar no vídeo aqui do lado e até a próxima. Valeu!